A minha mãe foi quase assim. Minha mãe gerou 10 filhos. 10 filhos. 6 homens, e só homens fortes, olha como é que eu sou. Só homens grandões. E 4 mulheres. 4 mulheres. Então, mas já foi bem cá para os dias modernos. Mas voltando lá à história, esse homem vivia com sua família numa terra chamada Canaã, uma terra de promessa de Deus. E um profeta anunciou que haveria uma grande seca naquela terra, e haveria fome por todas as regiões. E realmente veio a seca, veio a fome, e aquela família, mesmo sendo de Deus, estava passando um perrengue tremendo. E até um certo remorso. Por quê? Porque aquela família, principalmente os filhos de Jacó, haviam cometido uma barbaridade, cometido um erro muito grave. Haviam pego um dos filhos, um dos irmãos, chamado Joaquim. Não era Joaquim? Como é que é? José. Pegaram José e jogaram ele num poço. E deixaram ele por ali e foram embora. Que irmandade ruim, né, meus irmãos? Será que tem alguém nas igrejas, irmão, jogando outro dentro do poço? Não tem, né? Não, só que quando a pessoa está na posição de estar dentro de um poço, ele só tem um lugar que ele pode olhar. Para onde que é, irmã? Que ele pode olhar quando está dentro do poço? Para cima. Só para cima. Só para cima. E ele olhou para cima. E Deus conduziu aquele momento ruim para o momento de glória. E esse José foi para o Egito, vendido como escravo. E quando a crise bateu lá naquela terra que eu falei, a terra de Canaã, o que aconteceu? Os irmãozinhos de José tiveram que ir no Egito comprar comida, porque não tinha mais comida em Canaã. E eles foram para lá e compraram comida, lá tinha fartura no Egito. Trouxeram. E depois aconteceu um fato interessante. Eles descobriram que José estava lá. Infelizmente não dá para eu contar toda a história. E o José colocou eles sob pressão e disse, olha, sem que eles soubessem que era o José, irmão deles, o faraó de lá falou, vocês vão ter que ir em casa, vão ter que trazer toda a família para cá, vão ter que vir para cá. Senão eu não vou deixar vocês levar minha comida. E fizeram lá uma história muito linda, que em outro momento o pastor de vocês pode contar detalhadamente aqui. E aí o que acontece? Eles acabaram indo para lá e ficaram lá no Egito. A família deles, quando foi para o Egito, tinha mais ou menos 70 pessoas, sem contar o José, que já estava lá, e os 2 filhos dele, e talvez as noras, talvez a esposa, ou as esposas, não sei como é que é, não dá para detalhar isso aqui. Então vamos contar mais ou menos 75 pessoas foram lá para o Egito, e ficaram lá. Bem tratados, muito bem cuidados, e os tempos foram passando, aquelas pessoas foram ficando velhas, morreu Jacó, morreu a Jacobina, morreu não sei mais quem, foi morrendo um a um, só que os filhos nasceram, e começaram a se procriar, e começaram a aumentar, porque aquele povo fazia filho, rapaz, muito filho, e começou a crescer mais do que a população do Egito. A própria nação, é como nós aqui no Brasil, se viesse para cá os argentinos, e daqui a pouco nós que somos 220 milhões de habitantes, vinham os argentinos para cá, viesse uma meia dúzia de argentinos, daqui a pouco eles tinham 300 milhões de argentinos aqui, e 350. Então a coisa não foi muito fácil. O povo começou a se multiplicar, e os tempos foram passando, toda aquela história do Jacó, e dos 12 filhos, e até a história de José foi acabando, porque eles morreram de velhos, e perderam praticamente a identidade. Ninguém mais conhecia esse povo com detalhes, mas, passado muito tempo, assumiu o comando daquele país um rei que não conhecia a história de José, não conhecia essa história, mas sabia de uma coisa, que havia um povo estrangeiro morando lá no meio deles, e que esse povo era mais forte do que os próprios egípcios. E ele começou a se preocupar. Aí chamou os seus comandos, né, ali daquela região, como pode acontecer aqui no Brasil, chamaram os diretores, os presidentes, os governadores, enfim, os políticos todos, olha, nós precisamos fazer uma coisa. Esse povo que está aqui no nosso meio, esse povo chamado povo de Israel, precisa ser eliminado.
Eles precisam parar, eles estão crescendo demais. Eles são mais fortes do que nós. Então nós precisamos parar. E as mulheres deles geram mais filhos do que as nossas. Ou seja, os homens de lá são mais varonis do que os nossos aqui. Então nós temos que cuidar, temos que dar um jeito de parar. Mas como é que vamos parar? Aí veja só, meus amados irmãos, como que o inimigo ele começa a querer atrapalhar. Ao mesmo tempo que para um lado você vê um povo forte, um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que está se multiplicando a cada dia mais, aí causou inveja, causou ciúme aquele rei, aquele faraó, que a Bíblia não menciona o nome dele. E ele então colocou no seu coração uma maldade. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar todas as mulheres que trabalham como parteiras. Quem aqui que já foi parteira? Levante a mão aí, deixa eu ver se tem parteiras aqui. Hã? Parteira? Nenhuma parteira? Nenhuma mulher que é parteira? Não tem mais isso aqui no Brasil? Parteira? Eu sou fruto de parteira, né? Minha mãe começou a passar mal para me ganhar, ou passar bem, mas para me ganhar teve que passar bem. Aí mandaram chamar a parteira, né? Mandaram chamar a parteira. Eu nasci nas mãos de uma parteira. Eu acho que meus irmãos todos nasceram na mão de uma parteira. Então, chamaram as parteiras, porque lá era comum isso, tempos antigos, né? E disseram, olha, vocês vão fazer o seguinte, quando vocês forem chamados por uma filha dos hebreus, que era chamado assim antigamente, o povo de Israel chamado de hebreus, quando vocês forem chamados para ir dar a assistência como parteira, uma filha dos hebreus, vocês fazem o seguinte, se for menino, vocês matam. E se for menina, deixam crescer. Que crueldade. Que ruindade, meus irmãos. Que mundo cruel. Qual era a intenção? Eliminar, acabar com o povo de Israel. E então as parteiras, quando foram, não tiveram coragem. Elas temeram a Deus e disseram, como que nós vamos matar uma criança? E combinaram lá entre elas, não sei como, e não mataram. E elas então estavam agora correndo risco de vida. Porque o rei percebeu que não havia notícia de que os filhos das hebreias estavam sendo mortos. Chamaram então as parteiras. E as parteiras disseram, olha, não dá, rei, para a gente matar, porque as hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. Olha só, as mulheres da igreja sempre são mais fortes. Sabia que tem mulher forte, que tem mulher forte assim? Não, não é forte assim, irmão. Você é forte de outras coisas, né? Não é de braço forte. Eu digo forte de fé, forte de amor, forte de ter resignação na hora do sofrimento, na hora das batalhas. E elas então, as parteiras disseram para o rei, elas são mais fortes do que as mulheres do Egito. Quando nós chegamos lá para dar assistência, o filho já nasceu. A gente não precisa fazer nada. E aí a gente não tem acesso à criança. Mas o rei, meus irmãos, e o inimigo de Deus, ele é astuto e sagaz. A gente precisa ter muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado. Olha ao redor de vocês, o mundo que a gente está vivendo hoje. O mundo que estamos vivendo hoje, tem muita gente interessado a dar um sumiço no seu filho. Bom, se lembra, de vez em quando eu vim aqui, eu falava sobre isso. Olha, vocês tomem conta dos filhos de vocês, porque se vocês não tomarem, tem gente interessada neles. E não são gente do bem. Pode ter certeza, não são gente do bem. São gente do mal. E eles vão seguir o primeiro que aparecer fazendo uma proposta boa. Pode ter certeza disso. Lá no Rio de Janeiro, um evangelista estava numa favela lá, e um menininho muito bonitinho chegou perto dele assim, e ele olhou para o menino e disse, o que você vai ser quando crescer? Ele disse, você, aquilo que o primeiro chegar aqui me fizer uma boa oferta. Então o primeiro que chegar com uma boa proposta para ele é aquilo que ele vai ser. É aquilo que ele vai ser. No Vaticano tem uma lei lá do Papa que diz o seguinte, me dê uma criança de 0 a 5 anos e farei dele um padre. Então qualquer pessoa que tiver acesso a uma criança de 0 a 5 anos e tiver liberdade com ele, vai fazer dele o que ele quiser. Calma, foi uma bola que estourou, calma. Não se assuste, é apenas um balãozinho. Pensaram que era um drone lá dos Estados Unidos, será da onde? Continuando a história, então paramos ali, as parteiras não mataram os filhos, então o diabo colocou na cabeça do faraó que ele deveria mandar matar então todas as crianças de 0 a 2 anos. Imagine só o sofrimento de todas as mães
E nesse texto que li aqui apareceu aquele nome de uma mulher chamada Joquebede. É um nome meio complicado. Mas esta mulher, ela também tinha a sua família. E ela gerou filhos e filhas. O texto que lemos já falou, né? E essa mulher, chamada Joquebede, ela era mãe de Moisés. E ela correu risco. Ela não deixou que ninguém visse que ela tinha ganhado um filho. E ela escondeu seu filho por 3 meses em casa. Só que depois de 3 meses, o menino já começou a chorar mais alto. E era mais fácil ouvir, então ela ficou com medo das pessoas chegarem ali, das autoridades daquela época chegarem ali, tomaram o filho dela e matá-lo. Então o que ela fez? Ela tomou uma atitude de uma mulher corajosa, de uma mulher que tinha fé em Deus, uma mãe que tinha coragem, mãe corajosa. Ela construiu um cesto de junco, né? É quase um cesto de bambu, né? Teceu aquilo ali, bem preparado, depois betumou tudo aquilo, fez como se fosse um barquinho, um mini barquinho, e colocou o seu bebezinho de 3 meses ali, e levou para o rio Nilo, e colocou lá, porque o rei tinha dito que os outros filhos de 2 anos seriam jogados no rio Nilo também, iriam morrer afogados, só que ela fez diferente. Ela colocou o menino dentro de um cesto de junco betumado, e ele então começou a descer rio abaixo. Só que este Moisés, ele tinha uma irmãzinha chamada Miriam. Quem é que já ouviu falar em Miriam? Olha só, Miriam. Então a Miriam foi seguindo o cestinho, ela fora do rio e ele no rio. Ela foi indo, quando chegou lá embaixo, parece que tinha espécie um açude. Era um lugarzinho assim, um açude. Um lugar onde a água é mais parada. E ali estava a filha do rei cruel, tomando banho, ela e as outras donzelas ali da região. E ela viu aquele cestinho e escutou de longe um chorinho de criança. E ela mandou as suas servas, as outras donzelas, irem lá e pegaram. Elas pegaram, trouxeram. E quando ela tirou o paninho que estava, se olhou, disse que Moisés era igual eu quando nasci. Era bonitinho. Porque quando a gente nasce, a gente é muito bonito. Eu, pelo menos, era assim. Meu irmão, como eu era bonito. Minha mãe saiu comigo no carrinho, nem era carrinho. Primeiro, mãe não tinha carrinho, mãe de pobre não tinha carrinho. Era no braço mesmo, né? E as comadres todas chegando, olhava para mim, que lindo, que tempo feliz foi aquele meu rapaz. Todas as mulheres da cidade que conheciam minha mãe me chamavam de bonitinho. Como é bonitinho, como é lindinho. E assim se fazia com Moisés. E aliás, a Bíblia depois vai relatar que realmente Moisés era um homem muito bonito. Muito bonito. E infeliz foram vocês que não conheceram Moisés. Aí casaram com quem vocês casaram, viu? Então, olha só. E aí, quando a filha do rei abriu, que viu que era uma criança, é filho dos hebreus. E eu vou levar esse menino para mim. E ela começou a paparicar ali, e de repente a Miriamzinha, a guriazinha, olhou e falou assim, ela pegou o meu irmão. Aí ela foi lá, começou a escutar, percebeu que ela estava falando que ia precisar de alguém para cuidar do seu bebezinho. Do seu irmãozinho. Ela falou assim, olha aqui, aí eu estou aqui, você quer que eu arrume uma ama para cuidar dele? Ela disse, você conhece alguém? Sim, conheço, eu posso arrumar. E ela foi correndo em casa, e para quem que ela falou? A mãe. A mãe. Falou, mãe, a senhora não sabe da maior. Está acontecendo isso, isso e isso. A senhora topa essa parada? Ela falou assim, olha, minha filha, eu topo. Então vamos para lá. E foram para lá. Quando chegaram lá, era exatamente como Miriam tinha dito. E aí o que ela fez? Ela foi contratada pela filha do rei para tomar conta do próprio filho e disse, olha, você vai me devolver quando ele ficar grande, quando ele ficar adulto. Você vai me devolver. E olha, eu vou te pagar tanto para que você cuide dessa criança. Aquela mãe deve ter tido uma facerice diante de Deus, dizendo, Deus, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? E a felicidade dela agora cuidando do filho e ganhando dinheiro para cuidar do filho. É uma coisa impressionante. E a Bíblia vai contando a história até que ele cresceu e se tornou homem. E ela o levou para ser entregue no palácio do rei. E ali ele teve um longo tempo de aprendizado com todos os princípios do rei, de um reino, para que ele fosse um filho do rei e herdasse talvez até o trono daquele rei. E ele aprendeu todas as lições de príncipe ali. Bom,
Mas qual é a moral dessa história? A moral dessa história é a seguinte, minhas amadas irmãs, é que a gente aprende na vida que uma mãe completa é uma mãe que sabe cuidar do seu filho, em primeiro lugar, para que ele esteja à altura de ser um verdadeiro cidadão da pátria onde ele nasceu, que tenha amor ao seu povo, que tenha amor à sua família, que tenha amor à sua terra. A outra coisa, ela tem que preparar esse indivíduo para a vida real, mostrando que a vida não é só o que parece ser. Há muitos trechos difíceis na vida, e a criança tem que aprender através das instruções do lar, da mãe, do pai. É ali que aprende. Mas também é um outro compromisso maior, que é o compromisso de preparar o filho para a vida espiritual. E as pessoas têm se esquecido disso. Hoje a igreja é um lugar como que estranho para muitas mães, que os filhos nunca as viram vir à igreja, não acompanharam a fé, porque também as mães não tinham fé. E esta mulher aqui, Joquebede, ela teve 3 atitudes como mãe. Primeiro, ela foi a mãe biológica de Moisés. A mãe biológica é qual? É aquela que compartilha o seu corpo, que expõe o seu corpo para que o mundo veja que nela está sendo gerado um filho. E esse filho é um projeto de Deus, porque é através do relacionamento de homem e mulher, como a Bíblia diz que no princípio Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para que esse casal, formando-se casal, eles pudessem cooperar com a obra criadora contínua de Deus. E Joquebede fez isso. Ela não só expôs o seu corpo ao curso normal da natureza de uma mulher, mas ela também expôs o seu corpo para um mundo feroz como daquele tempo. Ela arriscou a própria vida para que o seu filho fosse preservado. Você precisa fazer isso também. Você precisa ter coragem para preservar o seu filho das mãos dos homens bravios e sanguinolentos. Você precisa zelar pelo seu filho. Ainda que ninguém goste do seu filho, você deve ser a única que goste, porque a Bíblia diz que é assim que tem que ser. E eu sei que o amor da mulher, o amor de uma mãe, é o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus. Porque mesmo tendo um filho que às vezes é rebelde, é desobediente, que às vezes é ingrato, que às vezes não olha como deveria olhar para sua própria mãe, mas em qualquer momento da vida em que ele estiver em alguma situação de apuro, há ainda uma reserva de amor no coração desta mãe, que irá protegê-lo, que irá ampará-lo. Você pode ter certeza disso. É assim também o amor de Deus para conosco. Por isso que a lição desta vida aqui neste mundo, que mais se compara ao amor de Deus e que a gente aprende, é o amor de uma mãe para com o seu filho. A Bíblia chega dizendo o seguinte: ainda que uma mãe esqueça o seu próprio filho, esqueça o seu próprio filho, Deus não te esquecerá, se esquecerá de ti. É assim que Deus faz. Eu estava um dia participando de uma reunião de uma... Como é que chama uma mulher que aconselha as grávidas? Esqueci agora o nome. Uma doula, exatamente, uma doula. Eu estava acompanhando uma doula que estava fazendo palestra por aqui, até nas nossas missões aqui. E uma das nossas missionárias leu este versículo da palavra de Deus que fala sobre isso, que ainda que uma mãe esqueça o seu filho, né? Deus não se esquecerá de nenhum de nós, Ele não se esquece. E ela então deu um exemplo de como que isso funciona. Ela diz que é impossível uma mãe esquecer do seu filho que quando amamenta. Por quê? Porque mesmo que a mãe esteja longe, mesmo que o filho esteja distante, quando dá aquela hora de amamentar o filho, ela sente no seu corpo a necessidade daquela criança estar ali pertinho dela. Diz, mesmo que isso viesse a acontecer, de uma mãe se esquecer de um filho, o que é impossível, Deus não se esqueceria de ti. Então o amor de Deus está bem parelhinho com o amor de uma mãe. E o que aconteceu então com Joquebede? Ela também se tornou a mãe adotiva. Ela foi a mãe biológica de
Moisés, mas foi também a mãe adotiva, porque quando o seu filho foi levado para ela, ela cuidou como mãe adotiva, mas dando a ele toda a atenção de uma mãe biológica. Cuidou dele, preservou a vida daquele moço, até aquele momento em que ela deveria entrar para o terceiro estágio dessa conversa nossa aqui hoje. Então ela cuidou dele, mas alguma coisa ela fez. Como mulher que temia Deus, por exemplo, ela não se vangloriou em nenhum momento por estar recebendo dinheiro para cuidar do seu próprio filho. Ela não vangloriou, não há nenhum registro bíblico que ela tenha se envaidecido por isso. Uma outra coisa que não aconteceu com Joquebede, ela não foi uma mãe possessiva. Você já viu aquela mãe possessiva? Que ninguém pode olhar para o filho dela, ninguém pode chegar perto, todo mundo parece que está contaminado, ela não deixa aquele filho com ninguém, ela protege tudo bem, tem coisa que é exagero. Tem coisa que é exagero. E nós nessa lida nossa missionária, andando por esse Brasil afora, entrando em casa de pessoas de becos e valados, mas também entrando na casa de autoridades, de juízes, pretores, promotores, como já aconteceu conosco, minha esposa sabe da história que estou me referindo aqui. Você vê gente que às vezes se apega tanto ao filho, que se aquele filho morrer, ele morre junto. Ou perde a vida, ou entra num estágio de depressão insuportável. Outro se vangloria tanto por ter filho, em detrimento a outras mulheres que talvez não puderam tê-lo. Isso também não aconteceu com Joquebede. Ela não criticou ninguém, ela não zombou de ninguém. E às vezes a vida nos ensina que nós temos que ser gratos a Deus por qualquer situação que aconteça na nossa vida. Uma outra coisa que também, se você é uma mulher normal que pode ter os seus filhos, e pode gerar um filho, mas você talvez há de convir que há perto de você outras que mesmo também tendo filhos, não tem condição de instruir o filho como você tem. E você poderia também ajudar a instruir os filhos. Assim como Joquebede, ela instruiu aquele menino que embora era dela mesma, mas ela agiu como uma mulher que adotou um filho e se esforçou de tudo que pôde para que ele tivesse a educação que precisava ter. E naquela lida como mãe adotiva, ela também fez uma outra questão. Ela cuidou de ser uma mãe também espiritual. Uma mãe espiritual. Não sei se você já pensou nisso, em ser mãe espiritual. Você, para ser mãe espiritual, não precisa nem ter filho. Nem ser, vamos dizer, mãe biológica e nem mãe adotiva. Mas mesmo assim você pode ser uma mãe espiritual. Então ir para o terceiro e último estágio da vida de Joquebede. Então Joquebede, ela foi a mãe biológica, ela foi a mãe adotiva, ela orientou realmente aquele filho como deveria ser orientado, mas ela foi também a mãe espiritual. Os preceitos que ela ensinou a Moisés sobre Deus foi tão forte, que a maior faculdade da época, que era a faculdade do próprio faraó, dentro do seu próprio palácio, não foi mais forte do que os ensinos que Joquebede deu a Moisés. Sabe por quê? Porque quando ele foi desafiado a ser condecorado como filho do rei, ele não quis. Ele não quis ser filho do rei. Ele se colocou à disposição de Deus, porque quando na verdade Joquebede devolveu o seu filho ao rei, ela não estava devolvendo ao rei, ela estava devolvendo o seu filho a Deus, colocando o seu filho nas mãos de Deus, para que Deus fizesse dele o que quisesse. Você sabe o que eu tenho notado também, pastor? É que nas igrejas, as pessoas às vezes se preocupam muito também com essa questão de filhos, etc, mas dificilmente você vê alguém orientando o seu filho para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um pregador da palavra de Deus. Muita gente não acredita que na igreja o seu filho pode ser sustentado na vida, pode casar, pode ter família, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser um presidente da república. Mas no aspecto espiritual, às vezes se esquece de que o mundo religioso, evangélico, é tão gracioso por Deus, que você pode ter os seus filhos fazendo também a obra de Deus diretamente, como missionários, como pastores. Será que as mães estão orientando os seus filhos assim? Será que estão falando da grandeza do reino de Deus e da importância do reino de Deus? Pois Joquebede fez isso.
E o seu filho saiu dali, perdeu todos os privilégios que poderia ter ali na questão principesca, mas ele foi o quê? Ele foi para o deserto, ele se colocou nas mãos de Deus, até que Deus falou com ele através da sarça ardente e o nomeou para que ele fosse o libertador do povo de Israel. Amém. Amém. Agora sim, ele estava pronto para ir lá no Egito, aquele mesmo lugar para onde a família de Jacó foi. Ele foi lá e libertou o povo de Israel da escravidão egípcia e fez novamente daquele povo o povo de Deus, as 12 tribos, raças e nações, para a glória do nosso Deus. Então, qual é o desafio que nós temos para você aqui nesta noite? Você como mãe, você que sabe qual é a luta do dia a dia. Não é muito fácil, meus irmãos. Não é muito fácil. A vida não tem, assim, promessas tão graciosas lá fora. Amanhã você liga a sua televisão, o seu rádio, e você começa a ouvir notícia ruim 24 horas por dia. Eu fiz um teste na semana passada comigo mesmo, para ver se naquela semana eu ia ter pelo menos uma notícia boa. Não teve nenhuma notícia boa. Não teve. E é possível que a semana também não tenha. Só ameaças. Só meios para tomar o pouco que você tem. Então, é verdade que tem alguma coisa maior e mais gloriosa que você precisa focar. E isto é Cristo. É Cristo. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa ser um exemplo para o seu filho. Não adianta mandar o seu filho para a igreja. O seu filho tem que ver que você é de Deus, que você é de Cristo, que você ama a palavra de Deus, que você ama a igreja, que você ama o reino de Deus, que você ama a Deus, ama a Cristo, ama o Espírito Santo, ama a Bíblia Sagrada, ama a igreja. Agora, se não vê isso, como é que ele vai seguir? Como é que ele vai seguir? Não vai. Então eu te desafio a ser uma mãe que cuide sim, diariamente do seu filho, protegendo em tudo aquilo, mas não esqueça de apontá-lo para Jesus e você ser o exemplo. Aonde você for, leva ele. Se você vai servir a Deus, leva o seu filho. Cerque o seu filho com oração, com a palavra de Deus. Peça os pastores para ajudar. A igreja é um ótimo lugar para você aprender a cuidar dos seus filhos. Não é a igreja que vai cuidar dos seus filhos, mas a igreja pode te ensinar a cuidar dos seus filhos. Quem é que está disposto a fazer isso? Você quer o seu filho para quanto tempo? Você quer o seu filho para agora só? Deixa eu dizer um negócio, não vai demorar muito tempo, você vai perder o seu filho. Seu filho vai crescer, ele não vai ser bebezinho sempre. Ele vai arrumar uma outra mulher. E você vai perder para ela, ele vai com ela, ou ela vai com ele, e vão ter a vida deles. E pior, você depois vai ter uma outra perda. Um dia o seu filho vai morrer e você também vai morrer. E se vocês não estiverem servindo o mesmo Deus, o mesmo Cristo, com a mesma fé, vocês vão viver a eternidade separado. E viver a eternidade não se passa a eternidade. Eu ouvi alguém falar, você vai passar a eternidade. Não, ninguém passa a eternidade, vive a eternidade. A eternidade não tem fim. Não tem fim. Então imagine só você estar num lugar de sofrimento, né? E você, em toda a eternidade, memorizando que o seu filho não está lá contigo, que você é uma das culpadas, porque você não foi exemplo para o seu filho seguir espiritualmente. Então o desafio hoje é que você instrua o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ainda, até velho, ele não se esquecerá dos teus ensinamentos. Eu tenho um filho com 46 anos agora, 46 anos, o Wilkerson. Ele foi criado comigo e minha esposa nos campos evangélicos, nas vilas, inclusive aqui no Planalto, quando plantamos a primeira igreja aqui, né? Em Torres, também começamos a igreja lá em 1988, também na Vila Três Figueiras do Sul, eles estavam lá dentro comigo, tá? Criado em igrejas pequenas, mas estão com Cristo até hoje. Estão servindo a Jesus até hoje. São crentes no Senhor Jesus. Amém. Agora eu tive que me abdicar de várias coisas. Eu tive que deixar uma opção de coisa, inclusive para ganhar dinheiro. Deixamos muita coisa. Minha esposa era funcionária de um banco. Ela trabalhava num banco no Rio de Janeiro. Ela ganhava não sei quantas vezes mais do que eu lá quando a gente casou. Porque também eu ganhava uma miséria danada. Né? Eu ganhava uma miséria danada. Mas aí ela resolveu o seguinte, sair do banco para cuidar dos filhos. Faltou coisa para nós? Tá, faltou coisa, mas ninguém morreu de fome. Um dia nossos filhos acordaram, de manhã cedo, antes de acordar, minha esposa me procurou e disse, olha, não tem leite.
Falei assim, mas não tem aí pelo menos uma maisena, não? Bota um pouquinho de água, porque dá para quebrar um galho. Ele vai pensar que é leite, que é branquinho também, né? Mexe ali com água e adoça um pouquinho. E vai... Falei, não, mas não tem maisena também. Falei, então bota polvilho. Não, não tem polvilho. Ah, então bota creme de arroz, também não tinha. E tudo aquilo que as mães já sabem que tem que se virar em casa, não tinha e não tinha, não tinha. Falei, então resta uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos orar para que eles não acordem. Só acordem quando chegar leite. E assim nós oramos, meus irmãos. E os meus filhos dormiram. E quando foi lá por umas 11 horas, 11 alguma coisa, bateram lá no portão da minha casa. Quando eu olhei, era um diácono da minha igreja, veterano, irmão Humberto da Conceição. E ele chamou e falou, oi, irmão Humberto, o senhor aqui? É, meu pastor, eu hoje tirei folga do meu trabalho e resolvi ficar em casa. E eu tinha um porquinho lá, que eu estava esperando o momento certo para matar aquele porquinho e comer uma carnezinha. E eu estava fazendo isso, me lembrei do meu pastor. E peguei um pedaço de carne e vim aqui trazer para o senhor. Quando eu estava vindo, eu passei perto do mercado e pensei comigo assim, eu vou levar mais alguma coisa do meu pastor. E foi lá e comprou arroz, feijão, leite, farinha, levou um monte de coisa. O homem chegou lá. E esse irmão, ele era motorista de ônibus, ele tinha 17 filhos. E esse homem levou para mim lá o que deu para a semana inteira. Amém. Então esse Deus que cuida da gente, ele usa a gente que são amadas dele para cuidar da gente também. Então eu quero agora orar por você, mas eu quero orar crendo que você vai zelar pelos seus filhos. Amém. Você vai instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Vamos fechar esse pacto aqui, vamos? Vamos. Então diga amém. Amém.